com a decisão e o que isso significa em relação à convenção? Isso. Primeiro de tudo, é uma reunião do diretório. Essa reunião foi convocada para que politicamente fosse construída todo o processo de votação da convenção. Houve um embate muito grande, apenas na parte proporcional, da coligação proporcional. Na coligação majoritária, no que se diz respeito à homologação da eleição do nome do Serra, que já vem da convenção, que é só homologatório, portanto, ao acontecer a convenção já teria o nome dele. E em relação ao nome de chapa e da vice, tudo isso já estavam delegando para a executiva negociar com a coligação. Na proporcional, houve um embate grande, um embate maior, alguns não queriam que houvesse nenhuma coligação proporcional, que fosse na verdade uma chapa pura do PSDB. Nós deixamos claro que não tem como os partidos, principalmente os menores, o PR e o DEM, ou um outro menor que venha se coligar conosco no futuro, não estão limitados a essas coligações, não tem como aderir à nossa coligação sem ter a oportunidade de participar da proporcional, porque ele já não terá o seu candidato majoritário, não tem nesse momento tanto tempo de televisão, corre o risco de reduzir suas bancadas de vereadores já existentes na Câmara. Portanto, era muito importante, eles não concordam participar só da majoritária e não participar da minoritária, da proporcional. Então não tinha nem como ter essa proposta. Então no final sobraram duas propostas, uma proposta que delegaria parcialmente quais seriam aqueles da proporcional que teria, que a convenção teria que votar nome a nome. Eu topo então votar no PSD, se aprova sim ou não, ou nas outras. A outra proposta era que delegasse a executiva para que a convenção vote delegando a executiva para que ela possa homologar, na verdade, a executiva fazer as articulações necessárias e ter a responsabilidade de articular, na verdade, as coligações, tanto proporcional quanto majoritária. Essa proposta venceu, na verdade, as eleições pela maioria, teve a maioria nós temos 71 membros, ela teve 41 votos, nós tivemos 14 ausentes, dos 14, 6 suplentes votaram, e ela teve mais de 50% dos votos, a grande maioria, portanto, aprovou, delegando a executiva, e, portanto, o que vai ser votado é a convenção. Faltaram 14, eu disse. Votaram 14 suplentes. Não tinha 14 suplentes mais, só tinham 6 suplentes. Foi 41 a... Foi 41 a 20 e pouco, 27 ou 21? 26, 27. Não, não é, 27. Então, só para ficar claro, presidente, na cédula de domingo... Na cédula, a convenção vai homologar o nome do Serra e delegar a executiva, para que delegar ou não a executiva, para que a executiva possa ser o responsável de articular todas as coligações, tanto a proporcional quanto a majoritária. Não vai constar então na cédula a coligação proporcional. Não, vai ser decidido depois. Depois. Aí nós é que vamos articular depois quais serão as articulações. A proposta que perdeu pedia para além dessas duas perguntas, só uma pergunta específica sobre o PSD. Sobre o PSD. Se o PSD deveria ou não participar dessa. Não tanto o PSD quanto os outros novos que entrassem. Ou seja, eles só concordavam nesse momento com o PR e com o DEM. Isso foi excluído, foi a que perdeu. O PV não pediu a proporcional na coligação, isso não é proporcional. Ele só quer uma coligação na majoritária. Não mudaram. Não mudou. Eles continuam. Não. Hoje, se tiver, nós podemos decidir. Foi delegado todos os partidos, todas as coligações majoritárias e proporcional poderão ser decididas pelo Executivo. Então, se o PV pedir, a gente pode ou a Executiva decidir. Se o PV ou outro partido pedir, cabe a Executiva decidir. Tá bom? E na executiva, bom, lógico que a executiva vai decidir também. É levado à votação também na semana que vem? Não, nós temos que ter mais uma reunião da executiva só para ver, deliberar sobre para deliberar isso, a forma da chapa, o formato, só isso. E aí a decisão tem que ser tomada até o dia 30? Não, a decisão aí sim, você tem os períodos políticos, até o fim do mês você tem que entregar, inclusive, a chapa de vereador. Ela pode depois ser alterada, mas você é obrigado a protocolar uma chapa da coligação, do vice, o nome da coligação e as proporcionais. No caso do ponto específico... Do dia 1º ao dia 5. Nós temos esse período... Entrega até o dia 30 e tem que referendar, sei lá, até o dia 5, é isso? No caso específico, no ponto específico da proporcional, como é que a executiva tem se manifestado? Não, nós entendemos que não tem como a gente não articular. O que nós vamos articular, na verdade, vamos negociar, é para que a gente garanta o maior espaço possível dos candidatos do PSDB e uma articulação para que a gente possa manter praticamente o número de vereadores que a gente teria se fosse uma chapa pública. Essa é a articulação que nós vamos estar fazendo agora.
Entendi. Tem alguma possibilidade de limitar o número de candidatos aos partidos? Não, há uma necessidade de você negociar, há uma necessidade, um compromisso do Executivo de negociar abertamente números de cada partido para que a gente mantenha a proporcionalidade que é hoje. Você tem 10 vereadores, você tem um potencial de eleição tanto. Esse é o equilíbrio, com a bancada existente e o potencial de eleger que essa bancada tem, que é o que nós vamos negociar. Isso é que eles pediram para que a gente negocie até a convenção no domingo. E o compromisso foi para fazer essa negociação abertamente? Abertamente. Nós não vamos esconder o julgamento. Dentro da executiva também já houve embate. Não, dentro da executiva também tem essa divergência. Ela não é unânime em nenhum dos lados. Ela tinha também essa divergência na executiva. Ela se mantém? Não, agora a executiva sempre tem trabalhado assim. Tomada a decisão, a executiva dela e trabalha toda numa mão só. Essa decisão do diretório, apesar de ter delegado para a executiva, é um sinal, é um indicativo de que agora a executiva coligação não está aprovada, é isso? Boa pergunta, é importante. A executiva, ao aprovar isso, pediu autorização para aprovar toda essa coligação. Nós abrimos o jogo especificamente que terá as coligações. Quando foi deliberado nós vamos apoiar isso. Já entendemos que cabe a executiva, que pode a executiva trabalhar inclusive com todas essas coligações que nós estamos fazendo. Tá bom? Isso ficou claro aqui, claro, a executiva pediu para ela. Na hora de votar, nós deixamos claro. Se delegarem a executiva, estarão delegando a executiva a chance de poder articular todos os partidos, inclusive o DEM, o PR e o PSD. Por isso que nós pedimos que os nossos estão. Tá ótimo, tá bom? A expectativa é de quantos vereadores? Não, tem isso. Não, eu não falo. Você não tudo suposição. Nós estamos construindo. Tá bom?